cidade precisa respirar. A cidade precisa de lazer. A cidade precisa caminhar. As pessoas precisam ter saúde. As pessoas precisam se encontrar. As pessoas merecem mais respeito. Vamos ouvir o que elas têm pra falar. A cidade precisa de verde. A cidade precisa respirar. A cidade precisa de lazer. A cidade precisa caminhar. Água é essencial. Aqui é fundamental. Água é essencial. Aqui é fundamental. Água é essencial. Aqui é fundamental. Parque da Fonte do Peabiru, seja bem-vindo. A água, como você Sempre. falou, a água é vida. Isso daqui era um lixão, um amontoado de entulho, madeiras velhas, era um lugar de insetos, um lugar abandonado, um lugar... E aí a gente foi tirando, fez um buracão profundo, de 1,5 metro de profundidade por 2 ou quase 3 de largura. E bem no meio a gente pôs um túnel de pneus. O que ela está fazendo? Ó, ela está pegando um esgoto que vem das outras casas, mais esse que vem dessa casa ali e mais esse que vem de 2 casas aqui. Quando eu conheci o grupo que cuida aqui do Córrego da Fonte, do Parque da Fonte do Peabiru, eu estava ministrando aulas num curso de permacultura que a gente fez no Parque da Joia, com os permacultores urbanos, e tinha algumas participantes daqui do projeto do Parque da Fonte que estavam como alunas lá do curso. E elas convidaram para a gente conhecer o projeto aqui, né? E nesse momento tinha sido aprovado um projeto pela SOS Mata Atlântica. No Parque da Fonte do Peabiru foi aprovado um projeto aqui pela Associação Cultural do Morro do Querosene, justamente para construir um tanque de evapotranspiração nessa área que está ao lado, à margem do Parque da Fonte do Peabiru, para tratar, para cuidar do esgotamento sanitário de algumas residências que estão aqui no entorno e por uma questão geográfica tem muita dificuldade de se ligar à rede de esgoto que já passa na rua. Então esse esgoto dessas casas estava vertendo para dentro do parque e obviamente contaminando os corpos d'água que aqui estão. O que a gente vê nesse projeto de bastante interessante primeiro, essa mobilização histórica que a associação tem pela defesa desse terreno, né? Essa associação, essa relação com a água, né? Essa água enquanto uma divindade, enquanto vida, enquanto uma qualidade que está presente nesse terreno, ser cuidada e ser melhorada. Então a gente viu o grande potencial desse projeto e mais do que isso, né? Uma metodologia de solução baseada na natureza, inovadora, muito ainda, infelizmente, muito rara na cidade, com alto potencial de replicabilidade. Então a gente também está vendo esses projetos e essa solução como sendo algo de virar uma referência para a cidade, para que as pessoas se inspirem e façam os seus sistemas de saneamento funcionarem, para que a gente tenha uma descentralização, uma diversificação das soluções de saneamento. O que eu vi de diferente nesse grupo, né? É um grupo que está 25 a 30 anos cuidando dessa área para um dia ser um parque, né? Para evitar que projetos de especulação imobiliária se instalem, né? Cuidando da fonte, cuidando do legado cultural desse lugar, né? Da fonte, do caminho do Peabiru, né? Isso tudo me encantou muito, né? E o trabalho que a gente teve de pegar entulho um por um na mão e abrir buraco e depois para fazer o tanque, né? A gente teve muito trabalho para deslocar entulho e terra do lugar, porque a gente pegava terra, tinha entulho misturado. Muito do trabalho foi manual mesmo. Então, todo domingo a gente vinha e era um trabalho. E eu ficava inspirada que sempre vinha mais gente, nunca diminuiu a quantidade de pessoas, apesar da dificuldade, né? A gente usa uma lona forte, dessas que usa para aterro sanitário,
dentro, onde entra o esgoto, tem um túnel feito de pneus. Então, um pneu do lado do outro, ele forma um túnel. Para quê? Quando os sólidos chegam, né, as fezes, não entupir a camada do filtro. Então, tem um espaço aberto para esse material se movimentar ali. E essa água vai infiltrando entre os pneus, né, ela vai infiltrando na camada de entulho. Tem uma camada de entulho cerâmico que funciona como filtro anaeróbio. Então as bactérias ficam ali degradando a matéria orgânica e transformando em minerais que as plantas conseguem absorver. Entre a camada de terra e a camada de entulho tem uma manta drenante, que é um bidim, mais conhecido como bidim, mas é uma manta de drenagem que impede que a terra entre e tampe os buraquinhos do entulho lá embaixo, né? Então a água, quando passa pelo bidim e embebe a terra com a terra ela faz um efeito de capilaridade e essa água vai subindo até as raízes. Então, a partir do momento que a água chega na altura da terra, ela vai ser evaporada, o caminho dela é ela ser evaporada, né? Então, as plantas vão absorver e vão evaporar pelas folhas e pelo solo também tem alguma evaporação. Então, esse fenômeno a gente chama de evapotranspiração, que é a transpiração pelas plantas. Então, a bananeira, por exemplo, ela é super rica para consumir água, porque ela tem um processo ativo de expelir a água. Como ela é uma planta de sistemas que tem muita água, ela gosta desse sistema molhado, né? Não encharcado, mas bem úmido, ela é adaptada para chupar muita água e ativamente soltar pelas folhas, e aí a partir das folhas é evaporado. Você pode colocar qualquer planta, só não é recomendado árvores, porque a raiz pode, né, estragar a lona, dependendo da árvore ela vai danificar o sistema, e plantas que vão fazer sombra na bananeira, né? E plantas também que você come a raiz, por exemplo, você não vai plantar uma cenoura para comer a cenoura, a mandioca, porque ela vai estar em contato com a terra contaminada, né? A banana que dá aqui pode comer à vontade, porque a planta ela filtra os patógenos, ela absorve só minerais, então os minerais não produzem doenças, né? Então a gente fez do maior tamanho que o terreno permitia, né, o espaço que a gente tinha permitia, e a gente resolveu fazer uma coisa que não é recomendada, que é tratar todo o esgoto das casas, inclusive água da chuva, né? Então deixando um alerta para quem está assistindo, a água da chuva tem que ser colocada num sistema de drenagem, ou no quintal, ou na valeta da rua, para ir para os bueiros, né? Aí o que acontece? Está indo tudo para o tanque de evapotranspiração. E mesmo assim, ele está dando conta. Então, o que a gente percebe? Que é um sistema que ele foi testado aqui, foi testado no limite máximo imaginável. O que acontece? Ele extravasa um pouco e aí infiltra dos lados, né? Tem uma vala de filtração ao redor dele, com pedras. Então, o excedente, ele infiltra no solo. Bom, não sou contra a existência de rede centralizada de coleta de esgoto, não, numa cidade do tamanho de São Paulo, porque seria inviável tratar ecologicamente todo o esgoto, né? Por causa da concentração das casas. Eu reconheço a existência e a necessidade, mas a gente tem que ter consciência de qual é a consequência desse tipo de abordagem no saneamento. Uma série de produtos químicos que no tratamento de esgoto biológico, que é o que acontece na estação, eles passam ilesos e vão para os rios. Então, mesmo se o tratamento fosse 100%, tirou matéria orgânica, tirou nutrientes, essas substâncias já vão para o rio. Então, quanto menos a gente jogar o nosso esgoto, mesmo que tratado nos rios, mais a gente vai estar preservando a água que a gente mesmo consome. Isso sem falar na vida aquática, na biodiversidade, na balneabilidade desses rios, né? A gente encarar rios como seres que a gente se relaciona com eles. Então, se os moradores chegam à conclusão que nosso esgoto está indo
poluir um córrego, um rio. Pode eles mesmos se reunir e tentar fazer algum sistema ecológico de tratamento de esgoto. A cidade precisa de verde, a cidade precisa respirar, a cidade precisa de lazer, a cidade precisa caminhar, a cidade precisa de verde, a cidade precisa respirar, a cidade precisa de lazer, a cidade precisa caminhar. As pessoas precisam ter saúde, as pessoas precisam se encontrar, as pessoas merecem mais respeito. Vamos ouvir o que elas têm para falar. A cidade precisa de verde, a cidade precisa respirar, a cidade precisa de lazer, a cidade precisa caminhar. Água é essencial, parte da fonte do Peabiru é fundamental.